Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje a Igreja encerra o tempo do Natal, contemplando uma cena que para muitos de nós, à primeira vista, parece ser contraditória. Aquele que é o Santo de Deus, o Cordeiro sem mancha, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, coloca-se na fila dos pecadores para ser batizado no Rio Jordão. Por que será que o Criador buscaria o batismo de penitência de João Batista? Bom, a Igreja Católica nos ensina que Jesus não vai às águas para ser santificado, mas vai santificar as águas. Ao mergulhar no Jordão, Cristo mergulha na nossa própria miséria. Quantos e quantos não foram batizados por João Batista? Aquela água está repleta de pecados. Cristo desce às águas porque ele é perfeito. E ele, sendo perfeito, ele não só aperfeiçoa a água, como a torna insacramental. Ou seja, a água do nosso batismo, que saiu de dentro de Jesus, do seu lado aberto, simplesmente não é algo simbólico, como muitos acreditam. Ela é um sacramental que nos incorpora em Cristo Jesus. Ou seja, a água foi elevada por Cristo. Ele não observa a nossa queda de longe, irmãos. Ele entra no barro da nossa existência. Como ouvimos em Isaías 42 hoje, ele é o servo que não quebrará a cana rachada. Sua onipotência se manifesta na mansidão. Na nossa vida espiritual, muitas vezes fugimos de nossas fraquezas. O batismo do Senhor nos ensina que o caminho para a santidade não é a negação da nossa humanidade ferida, mas a apresentação dessa humanidade a Deus. Ser cristão é permitir então que Cristo mergulhe nas nossas águas sujas para as transformar. Em Atos, capítulo 10, versículos de 34 a 38, São Pedro, na segunda leitura, afirma que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Esta unção não foi um título honorífico, apenas uma honra humana por Jesus, dada a Jesus. Tampouco o tornou apenas um homem elevado. Jesus é a própria unção encarnada. E nós, pelo batismo, recebemos a mesma unção do Espírito que o Filho de Deus nos enviou. Mas a realidade atual da Igreja nos mostra que vivemos muitas vezes como batizados adormecidos. A teologia do caráter sacramental, irmãos, nos diz que o batismo imprime em nossa alma uma marca indelével, configurando-nos a Cristo sacerdote, profeta e rei. Sacerdote para que nós possamos oferecer a cada ato do nosso dia, cada sacrifício, cada alegria, cada dor, como sacrifício a Deus. Profeta para anunciar a verdade, mesmo quando ela incomoda todo mundo. Rei para governar as nossas próprias paixões e não ser mais escravos do pecado. Se a nossa fé, a fé que professamos no mundo, não nos transforma assim, está na hora de nos aproximarmos ainda mais de Jesus. O ápice da liturgia de hoje é a voz do Pai no Evangelho. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Vejam, aqui reside o núcleo de uma vida espiritual totalmente radical. A identidade. Antes de Jesus sair fazendo milagres, antes de realizar o milagre nas bodas de Caná, antes de pregar qualquer sermão, o Pai declara o seu amor por ele no batismo, no início do seu ministério. No batismo, no nosso batismo, essa mesma voz ecoou sobre cada um de nós. Quando fomos batizados, nós recebemos essa marca indelével. Não porque éramos nós, mas porque éramos mais um no corpo de Cristo. O maior drama da vida espiritual moderna é a crise de identidade. Buscamos sempre aprovação no trabalho, aqui nas redes sociais e na própria opinião alheia, né? A gente quer que aprovem a nossa opinião, enquanto não aprovamos as dos outros. Mas a aprovação de quem realmente importa, muitos de nós nem sequer estão tentando buscar. A radicalidade cristã não consiste em fincar a bandeira na nossa existência mundana, mas sim na existência, na única verdade que existe. Eu sou falho e minto para mim mesmo, mas mesmo assim sou filho de Deus, amado de Deus, porque Ele me ama, mesmo quando eu não o amo. Tudo o que fizermos deve brotar deste amor recebido, e não de uma busca ansiosa por merecer o céu. O batismo do Senhor é o convite para sairmos da margem
e entrarmos na correnteza da graça. Se queremos uma vida espiritual profunda, não podemos viver um cristianismo de verniz apenas exterior ou apenas quando os outros estão vendo. Na prática, irmãos, significa então que viver o batismo radicalmente hoje é: primeiro, viver em estado de graça, valorizar a confissão frequente para manter as vestes do nosso batismo sempre brancas como a neve. Segundo, oração de escuta, silenciar para ouvir a voz do Pai que diz: Tu és meu filho. Deixar que Deus mostre realmente quem nós somos, quais são as finalidades de tudo aquilo que buscamos nele. Terceiro, missão. Como Cristo, passar fazendo bem, sendo canais de cura no mundo ferido. E o que cura é a verdade, não é a mentira doce que o mundo te conta. Dizer a verdade para quem está perdido ou para quem está procurando uma saída é uma das melhores e maiores provas de amor que existem neste mundo. Que ao comungarmos em toda a Santa Missa ou fazermos nossa comunhão espiritual, possamos pedir ao Espírito Santo que reacenda em nós a chama do nosso próprio batismo, que foi iluminado por Jesus Cristo. Que não tenhamos medo de sermos santos, pois a santidade é simplesmente a vida de Deus florescendo em nós. Deus abençoe você e até a próxima, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.